Sejam bem-vindos todos nobres que aqui vierem. Venho por meio desta falar um pouco da obra e influência do nobre professor Maurício Trachtenberg sobre educação política e a visão integralista, e como ela hoje ainda influencia muitos movimentos extremistas de direita no âmbito nacional. Esta crônica visa honrar muitos professores que passaram por minha vida e me instigaram a pensar livremente em vários temas e interesses. Segundo o professor Trachtenberg, toda mensagem educacional traz uma mensagem política. E assim é com o integralismo, né? E o integralismo sempre foi visto pelos seus ideólogos, né, como um movimento cultural muito forte, social e político no Brasil em todos os tempos. Depois de uma certa crise de hegemonia, a classe dominante em meio às ideologias legitimadoras de poder, tais como nacionalismo, tenentismo, a religiosidade e teocracia, o integralismo se viu em crise, posto pelo contrário através das ideologias contestatórias do sistema, como o socialismo, as reformas, os movimentos libertários. Foco dessa crônica é um aspecto muito importante, que seria a educação da mulher, que é sempre vista por eles como diferente do homem. Assim, o integralismo ele marca o ideário social com a ideia do viva a mãe, abaixo a mulher, né? Ou seja, divisões de papéis sexuais condicionados socialmente, atribuindo à mulher uma vocação de predisposição mais mística, a amor absoluto, aos sacrifícios e às renúncias totais, definindo assim a imagem da mulher típica do patriarcalismo, que se define por um homem dominador, o filho aterrado, a mulher submissa. Em suma, a proposta dessa visão do novo integralismo se perfila pela ideologia da família patriarcal, pela aceitação das formas corporativas de organização do trabalho e sociedade, pela inculcação de valores ideológicos do movimento em que o ufanismo nacionalista, a mística do líder carismático, a supervalorização de símbolos, camisas verdes, bandeiras, a formação militar de seus adeptos. Sendo assim, na América Latina, onde a Revolução Burguesa jamais se completou e jamais se completará enquanto burguesa, o fenômeno direitista corresponde ao anticapitalismo, o romântico de fundo ruralista, num capitalismo hiper retardatário, se fizermos comparação com várias outras formas de pensar que agora circulam em nosso ambiente um pouco mais holístico e global. E o fascismo caseiro possui, assim, um ideal de retorno ao campo, em suma, uma fantasia regressiva à época do capital monopolista. Trazendo, assim, para a nossa era, como vemos hoje, como forte ainda é do sudeste para o sul do Brasil, estes conceitos e formas que ainda estão muito arraigados, e adiciona-se ainda uma anticiência, anticultura, uma decadência de estruturas de poder, por meio de atores presentes que são muito pouco técnicos, muito menos instruídos e ou com interesses que visam retorno para as classes mais abastadas da sociedade. Sendo assim, essas elites pouco afinadas com o projeto nacional, mas que atestam uma misoginia e uma repressão sexual de cunho patriarcal, que visa controlar pessoas e o que elas fazem em todos os âmbitos sociais, e em meio às várias causas progressistas dão um cunho de comunismo a tudo que é contrário ao ponto de vista deles, né? E nessa situação em que eles escolhem os nós e os outros, como se fosse uma guerra declarada, em que um pudesse ser melhor que o outro, nós sabemos muito bem que os seres humanos são passíveis de erros, né? Então, entretanto, o que a gente percebe ao falar com as comunidades, as pessoas, é que elas querem, na verdade, uma paz social, um lugar onde a gente encontre um equilíbrio de forças e um olhar mais fraterno sobre o povo e as necessidades do povo. Como exemplos, eu cito sempre aqui a Revolução Tranquila do Quebec, onde eu moro, onde a educação massiva e extensiva da população de forma intensa e uma resistência à teocracia que era muito forte e muito ativa antes da década de 60,
E depois da década de 60, uma vez instalado a Revolução Tranquila, levou o Quebec a desenvolver um projeto local, leigo e voltado para as causas que se aproximam muito do socialismo, mas sem assim dizer, pois ser, na verdade, de cunho progressista. E para não avançar muito nesse tema, pois é algo mais complexo, vemos que em 60 anos a sociedade daqui se dotou de valores locais que definem uma sociedade menos patriarcal, mais equitativa e justa para homens e mulheres. E também vários indicadores sociais e culturais que fizeram uma evolução constante da sociedade. Ainda não é o lugar perfeito, mas exatamente possibilita um melhor desenvolvimento da sociedade, um melhor equilíbrio, uma paz social que seja a contento de todos. Sendo assim, o foco também dessa crônica é fazer um chamado especial às mulheres, que é o meu caso e meu ponto principal de estudo, que são o futuro. E que as mulheres se levantem e mudem nossa sociedade como um todo. Pois creio que nunca, como agora, o futuro delas está compromissado. E de toda a nossa nação pode estar em risco por manter um governo como os atuais, em que proliferam e aumentam em poder e que na verdade visa controlar as mulheres e por meio deste fim controlar o Brasil desde sua fonte mais prolífica, que são as crianças e o futuro do Brasil. Viva as mulheres e viva o futuro do Brasil. Eis a minha ode às mulheres e meu repúdio ao fascismo caseiro. Tenham todos uma bela vida, muito sucesso para todos. Muito obrigado pela atenção.